Então, aqui eu peguei um papel, né? E aí que eu vou traçar um retângulo com aquele comprimento dos 46 centímetros, tá? Por 7 de largura. Então, eu vou até aproveitar essa borda aqui do papel e vou traçar por ela. Então, aqui no cantinho, ó, eu já posso fazer a marcação de 7 centímetros. Então, aqui eu fiz uma marcação, né, dos 7 centímetros por 46 aqui, que é a largura da barra da frente, tá? E aqui eu vou colocar esse ponto em esquadro, aqui tá ele. Com 7 centímetros também. E agora eu vou unir esse ponto até esse, né? Mas a minha régua não chega até lá, então eu vou fazendo outra marcação aqui no meio de 7 centímetros. E aqui eu vou marcar bem no meio desse retângulo. E vou fazer uma reta. Essa aqui vai ser a minha delimitação, né, do fio. E aqui, a partir de cada um desses dois lados, né, que a gente delimitou aqui, eu vou marcar 8 centímetros. Então, aqui, primeiro eu faço aqui uma marcação de 8 centímetros, né, e depois mais 8. Então, aqui eu marquei, né, de 8 em 8, e vou colocar essas duas marcações em esquadro, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou marcar 8, depois mais 8 e colocar em esquadro. E agora eu vou cortar aqui esse retângulo. Agora que eu cortei o retângulo, vou colocar ele assim que a gente consegue ver melhor. Eu vou fazer um corte aqui também, ó, em todas essas marcações que a gente acabou de fazer, porém sem separar, tá? O corte vai vir mais ou menos até aqui, tá? Então, ó, perceba que eu fiz vários cortes, né? Sem separar as partes. E agora eu vou colocar isso aqui no outro papel, né? E vou abrir. Aquele mesmo exercício que vocês fizeram com a manga godê, lembram? Então, esse aqui eu vou também colocar no outro papel. Eu vou virar um pouquinho assim pra gente visualizar melhor. Então, aqui eu coloquei, né, sobre outro papel. E vou abrir. E aí, eu vou precisar, né, colar essa parte que a gente cortou, né? Então, essa abertura, ó, vou ter que chegar um pouquinho pra borda. Então, essa abertura aqui entre um e outro é você que vai definir, né? Se você quer que fique um babado bem grandinho, um godêzinho bem godê, né? E aí você vai coloca um pouquinho, você vai e abre um pouquinho mais, tá? Então aqui a gente pode usar como sugestão, né, de espaço entre um e outro de mais ou menos uns 5 centímetros. Então, olha só, a distância entre um quadradinho, né, e outro, eu deixei aqui de 5 centímetros, tá? E aí eu vou colar essas partes no outro papel. Então, olha só, aqui eu abri, né, os quadradinhos e fui colando. Tive que fazer até uma emenda aqui no papel. Mas aqui a distância entre um e outro, né, eu coloquei de 5 centímetros, né? E agora eu vou unir. Que eu vou fechando, ó. De forma que eu vou fazer um círculozinho. Então, aqui, se você quiser, pode até usar a régua como auxílio para ir fazendo essas curvinhas, tá? Então, aqui eu fui fazendo a curvinha, né, unindo um ponto ao outro, e aqui eu também fiz uma correção, ó, para não ficar tão geométrico. E agora a gente vai cortar e passar isso aqui para um outro papel com a margem para costura. Só uma observação, né? Aqui é o nosso sentido do fio onde a gente tinha cortado. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos medir aqui no meio, né? Como tem 5... Opa! A fita tem 1 centímetro... Tá faltando 1 centímetro do outro lado. E aqui, como eu sei que tem 5, então eu vou demarcar 2,5 centímetros aqui.
E vou traçar uma reta aqui, sentido aqui no meio, ó. Pra delimitar que esse aqui é o meu fio. Eu vou até escrever, né, pra não esquecer. E agora eu vou cortar.